Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Amém. Então vamos à Bíblia agora, meus irmãos. Vamos abri-la no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e 20. E a segunda mensagem sobre o tema: escolha entre a vida e a morte. Se você estiver sem Bíblia, senta ao lado de alguém que tenha, ou você que está com Bíblia e vê que tem alguém que está sem Bíblia, procura sentar ao lado da pessoa para ela poder também acompanhar o texto. Pronto, todos acharam? Então acompanhe a leitura do texto bíblico, o texto sagrado. O Senhor falou através de Moisés e disse: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Vamos orar para que o Espírito Santo nos faça entender a mensagem que Deus está transmitindo à igreja nessa manhã. Oremos ao nosso Deus agora. Às vezes calmo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Com sutileza tocas o meu coração, e grande paz passo a sentir. Sinto emoção, ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso. Me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nosso amigo, nosso Redentor que vive, Deus Todo-Poderoso, Deus Soberano. E aqui estamos nós reunidos, o teu povo, a tua Igreja Santa, a Jerusalém Celestial, aqueles cujos nomes estão arrolados nos céus, inscritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. E aqui estamos para ouvir a tua voz, porque é a tua voz que nos fortalece, é a tua palavra que nos mostra o verdadeiro caminho. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz. A tua palavra é o alimento da alma, é o guia, é a bússola que não nos permite perder o rumo da nossa caminhada. Então fala-nos nessa manhã, fala à tua igreja, fala ao teu povo, fala aos teus escolhidos, aos teus pequeninos, aqueles que verdadeiramente te pertencem.
Porque aqueles que não te pertencem, a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. Ela não opera mudanças, não opera transformações, ela não serve de bússola, de guia. Ele vive segundo os seus instintos naturais. Mas aqueles que são teus dependem, Senhor, da tua palavra. Usa-me como teu pastor, como teu servo, como teu escolhido, como anjo que o Senhor mesmo constituiu sobre esse ministério. Dá-me a inspiração, Jesus, a capacidade para que eu possa explanar a tua palavra com verdade, porque a minha suficiência, ela vem do Senhor, o Deus eterno, o Deus bendito, o Deus todo-poderoso. E que tudo que for proclamado desse altar, que seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor e para o crescimento espiritual do teu povo. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, Igreja do Senhor Jesus, muita gente, quando lê esse texto aqui de Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 e 20, eles imaginam que nesse texto Deus está dando ao homem o direito de exercer o livre-arbítrio e escolher a vida eterna ou a morte eterna. Olha, 90% ou mais das pessoas que convivem no mundo espiritual interpretam assim. Só que isso não é verdade. Não, as pessoas pensam assim porque lhes falta o conhecimento. Não é o homem que decide o seu destino espiritual, é Deus. Nós que conhecemos o Evangelho da graça de Deus, já estamos absolutamente convictos disso. O homem, quando nasce nesse mundo, ele nasce morto em delitos e pecados. Paulo disse à igreja de Roma, Romanos 3, versículo 10 em diante: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Se não há quem busque a Deus, como é que você está aqui? Foi você que buscou? Foi você que um dia tomou a decisão de vir? Foi você que um dia tomou a decisão de largar o erro, de largar o pecado, de largar os caminhos de trevas? Não. E como é que você está aqui? Porque foi Deus que te buscou. Foi Deus que efetuou em você o querer e o realizar. Você estava morto. Jesus disse: não fostes vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vós outros. Nós somos escolhidos de Deus. Então, nesse aspecto da eternidade, da vida eterna, tudo já está decidido por Deus. O que a Bíblia mostra de uma maneira muito clara é que há nesse mundo duas sementes, o joio e o trigo, as ovelhas e os cabritos. Há nesse mundo os vasos de honra e os vasos de desonra. Há nesse mundo aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. E há aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Está muito claro. Deixa eu mostrar isso aqui bem rápido, en passant. Lá em Apocalipse, capítulo 17, versículo 8, quando João fala da grande meretriz, o sistema religioso profano, que anuncia um falso evangelho, que proclama mentiras, que escraviza as pessoas, que engana, que faz comércio. Então ele chega aqui no versículo 8 e ele diz: a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Quer dizer que há pessoas nesse mundo cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. E há pessoas cujos nomes foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Os filhos de Deus e os filhos do diabo.
Essa é a verdade da Bíblia, essa é a verdade sagrada. Agora, nesse texto aqui de Deuteronômio, Deus está falando com o povo de Israel através de Moisés, o povo que Deus havia tirado da escravidão do Egito, que está se aproximando de Canaã, e Deus diz: olha, preste atenção, eu vou pôr diante de vocês a vida e a morte. Vocês vão escolher, vocês querem vida ou vocês querem morte? Se vocês quiserem vida, vocês vão me amar, vocês vão fazer o que eu mando, vocês vão fazer as escolhas de vocês dentro dos parâmetros divinos. Então aqui, Deus está falando de escolhas que vão interferir na nossa vida, aqui nessa terra, aqui nesse mundo. A vida, meus irmãos, eu disse isso aqui quarta-feira à noite, é cheia de escolhas. E as nossas escolhas, na grande maioria das vezes, é que vão determinar as nossas vitórias, ou as nossas derrotas, as nossas alegrias, ou as nossas tristezas, o nosso sucesso, ou o nosso fracasso. Essa é que é a grande verdade. Então, em última instância, as escolhas que nós fazemos nesse mundo é que vão nos conduzir ou à vida ou à morte. E quando ele diz morte aqui, não é somente morte física, não, absolutamente não. Há muita gente nesse mundo que está vivo fisicamente falando, mas está morta psicologicamente. Outros desse mundo estão aí, andam, trabalham, vão para um lado, vão para o outro, mas estão mortos emocionalmente. Outros estão mortos financeiramente, outros estão mortos afetivamente. Aquela pessoa que já não consegue mais transmitir afeto, nem receber afeto. Estão mortos. Olha, todos os dias nós fazemos escolhas. Todos os dias. Por exemplo, por que você está aqui nesta manhã? Porque você escolheu estar aqui nesse culto. Foi você que escolheu. E quando você decide, quando você faz uma escolha, olha, nada detém você, meu querido. Se você está aqui hoje, é porque você escolheu estar aqui. Você podia ter escolhido ficar em casa. Você podia ter escolhido ir para a praia. Você podia ter escolhido ficar dormindo até 11 horas da manhã, até meio-dia. Você podia ter escolhido. Mas você escolheu, senão, eu vou à igreja, eu vou ao culto, eu vou obedecer a Deus, eu vou me submeter ao que Deus está mandando. É você que vai escolher se você vai estar aqui à noite, se você não vai estar aqui à noite. A escolha é tua. Então você vê que a palavra do nosso Deus mostra que nós temos muitas opções na vida. Eu tenho muitas opções, você tem muitas opções, existem muitos caminhos, existem muitas encruzilhadas, e tudo isso acaba nos levando a exercer escolha, a optar, acaba nos levando a preferir uma coisa, a preferir outra, a tomar decisões. Então eu disse aqui no culto passado, quarta-feira à noite, que a Bíblia Sagrada mostra vários exemplos onde as escolhas foram praticadas, onde as escolhas foram exercidas. Eu mostrei na quarta-feira o exemplo de Abraão e Ló. Estão lembrados disso? Mas hoje eu quero falar do exemplo de Moisés. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11. Um menino que foi criado como príncipe lá no Egito, filho da filha de Faraó, acabou se tornando o segundo homem mais importante naquela que era a grande potência daquele tempo, que era o Egito, né? Mas veja o que é que o texto sagrado diz aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 24 em diante. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, quando já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Você prestou atenção? Moisés preferiu. O que é que significa preferiu? Escolheu. Ele escolheu sofrer com o povo de Deus,
do que usufruir, está aqui, prazeres transitórios do pecado. Irmãos, esse homem escolheu, de um lado, ele tinha toda a riqueza do Egito, toda a opulência do Egito, todo o poder, todo o prestígio. Você sabe o que era um rapaz naquela época? Viver como neto de Faraó? Dá para você imaginar a vida que esse homem aqui levava? Tudo de bom e do melhor ele tinha. Estudava nos melhores colégios, tinha as melhores roupas, comia as melhores comidas, tinha proteção, tinha tudo que você imagina na vida. Podia ir para onde ele quisesse. Um futuro, humanamente falando, absolutamente garantido. Amém? E do outro lado, o que é que ele tinha aqui? O povo de Deus, vivendo uma vida humilhante de escravidão, de pobreza, de miséria, de maus tratos. Aí Moisés olha para os dois lados, Moisés analisa, e o Espírito de Deus nos diz aqui que ele prefere, ele escolhe viver junto ao povo de Deus do que usufruir prazeres transitórios do pecado. Olha, é muito fácil dizer isso aqui de um púlpito. É muito fácil. É muito fácil você ouvir isso aí, aonde você está aí sentadinho, tranquilo. Mas, irmãos, se transporte para essa época aqui. Volte no tempo, se coloque no lugar de Moisés, e você vai entender que essa decisão que Moisés tomou foi uma decisão difícil. A decisão foi cruel. O momento foi cruciante. Moisés preferiu, optou pelo povo de Deus, apesar da pobreza do povo, apesar da escravidão do povo. Está aqui, ó. Ele disse: não, eu prefiro isso do que usufruir os prazeres transitórios do pecado. Ele disse: esse povo que eu vivo, esse faraó que me criou, toda essa riqueza que eu posso usufruir, tudo isso aí é fruto do pecado. É uma nação pagã, é um povo que adora outros deuses, é um povo que não tem limites, é um povo que vive a lei do vale tudo. Eu disse: não, eu não quero isso. Eu prefiro estar ali com aquele povo, escravo, na miséria, na pobreza, sofrendo maus tratos, do que usufruir de tudo isso aqui que eu sei não provém de Deus. Quantas desgraças, meus irmãos, as pessoas acabam atraindo para suas vidas por causa de uma escolha errada nessa área. Quantas desgraças. A pessoa escolhe os prazeres transitórios do pecado, e aí às vezes, por causa de 5 minutos de prazer, destrói toda uma vida. Às vezes 5 minutos de prazer é suficiente para acabar com a vida da pessoa, destruir a família, esboroar um casamento. Alguns minutos de aventura podem resultar numa vida inteira de profundas agonias. Então, quantas pessoas que desgraçaram as suas vidas por causa de uma escolha mal feita, às vezes uma escolha muito rápida, às vezes uma escolha momentânea, circunstancial, e hoje estão pagando um preço muito caro por isso. Você conhece pessoas assim? Eu conheço pessoas assim. Quantas famílias arrasadas, porque alguém da família, às vezes o chefe de família, fez uma escolha errada. Olhe, grave isso. As nossas escolhas afetam a família, afetam os nossos filhos, afetam os nossos netos. Quando as nossas escolhas são feitas segundo os parâmetros de Deus, de acordo com a vontade de Deus, toda a nossa família é abençoada, geração após geração. Mas quando as nossas escolhas são feitas fora dos parâmetros de Deus, as consequências são trágicas, e o que é pior, afetam toda a família, afeta a família inteira. Então, esse exemplo de fé aqui de Moisés é muito importante, porque Deus está nos mostrando que a verdadeira fé, a genuína fé, leva o Filho de Deus, leva o cristão a cultivar valores corretos, a tomar decisões certas.
corretas, acertadas. Agora, aqui no versículo 25, eu estou lendo o Deuteronômio, né? Diz, estou lendo Deuteronômio, estou lendo Hebreus, perdão. Diz que Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Preste atenção. Esta expressão aqui, prazeres transitórios do pecado, não se refere somente à lascívia, à prostituição, o roubo, o adultério, a inveja, porque via de regra, quando se fala de pecado na igreja, o que vem à mente das pessoas é logo essas coisas terríveis, né? Essas coisas, né, mais profundas. Não. Nesse contexto aqui, essa expressão valores transitórios do pecado está se referindo, na realidade, a um modo de vida que nós chamamos no dia de hoje de bem-sucedido. Ah, fulano vive uma vida bem-sucedida, tem poder, ocupa uma posição elevada, tem prestígio, tem riqueza, olha, está vivendo uma vida sem problemas, sem dificuldades, tudo é fácil para ele. É esse o sentido aqui. É esse o sentido que ele está dizendo aqui. Eu lembro, para você entender melhor a coisa, quando Deus me tirou do Egito, porque todos nós já estivemos no Egito, né? Todos nós. O Egito na Bíblia simboliza o mundo da perdição, simboliza os valores distorcidos desse mundo, dessa sociedade corrupta e perversa, tanto no âmbito da sociedade secular, como no âmbito da sociedade religiosa. Eu já estive no Egito cruel, já estive numa seita diabólica, demoníaca, mas quando eu estava nessa seita, eu desfrutava de muitos benefícios. Só que eu não sabia que aquilo era do diabo. Eu, na minha inocência, pela falta de conhecimento que eu tinha, eu não tinha conhecimento nenhum, eu achava que aquilo era de Deus, que tudo estava correto, tudo estava certo, né? É como uma criança. Uma pessoa que não tem conhecimento é como uma criança. A criança, o que você manda ela fazer, ela faz. Se ela confia em você, olha, mandou, ela está obedecendo, porque ela acredita em você, ela confia em você. Então, quando você não tem conhecimento, e você tem diante de você uma pessoa que você confia, que você acredita que aquela pessoa é de Deus, que aquela pessoa quer o teu bem, que aquela pessoa vai te transmitir ensinamentos corretos, você faz tudo que aquela pessoa manda. E assim era eu. Me tornei a segunda pessoa de Faraó, a segunda pessoa na posição hierárquica dessa seita no Brasil. Depois assumi o primeiro posto, o primeiro comando. Tinha tudo que as pessoas na vida desejam. Tudo. Dinheiro em abundância, comprava as melhores roupas, não tinha limites para gastar, não tinha limites, absolutamente nenhum. Trocava o automóvel de 6 em 6 meses, 6 meses era suficiente. 6 meses eu dizia, não, está com um rangidozinho aqui, não, apertar não, eu quero outro, troca, deixa eu ir lá, toma esse, me dá outro. Muito poder, muito prestígio. Aonde eu ia, as pessoas batiam nas costas e diziam, esse é um homem ungido de Deus. Era ungido de Deus coisa nenhuma. Eu não tinha unção de Deus em lugar nenhum, isso era mentira. Era um engano, era um engodo. Naquela época, hoje não tem mais, mas até para viagens dentro do Brasil, havia primeira classe. Naquela época a Varig ainda estava voando no céu do Brasil, voltou agora, né? Em sociedade com a Gol. Eu só viajava se eu saísse de Fortaleza para Natal, 50 minutos de voo. Eu só viajava se fosse de primeira classe. Que absurdo. Uma passagem de primeira classe, quando havia aqui, ela é quase o dobro da passagem comum. Só para você ter direito a ir num espaço reservado, onde só vão pessoas VIPs, ter um tratamento diferenciado. Mas eu só viajava assim. Qual é o horário que tem primeira classe? Não, reserva nesse voo aí. Eu só vou de primeira classe. Só me hospedava em hotéis 5 estrelas. Verdade. Imagine a opulência disso.
Pense nisso. Eu fui para São Paulo, eu morava numa mansão onde morou um dos governadores de São Paulo, José Maria Marins. O Egito comprou e disse: você tem direito a morar aqui. Uma opulência que você não faz ideia. Os meus filhos estudavam nos melhores colégios. Quando eu ia ao mercantil, eu vou confessar para você, eu sentia vergonha. Sentia vergonha. Quer dizer, você só pode sentir vergonha se você está fazendo alguma coisa errada, não é verdade? Você não vai sentir vergonha se você está fazendo alguma coisa certa. Mas você vê que eu achava que era certo, mas alguma coisa dentro de mim dizia que era errado, só que eu não sabia discernir. Por que eu sentia vergonha? Porque eu era muito conhecido, só vivia na televisão, o meu rosto estava na televisão em vários horários, todos os dias. Então onde eu ia, as pessoas me reconheciam. E quando eu chegava no mercantil, era uma fila de carrinhos de compra assim, ó, igual esses meninos e meninas que estão aí. E as pessoas ficavam olhando assim: caramba, meu Deus. Não eram 2 nem 3 não, era uma fila de carrinho. Levava 2, 3 empregadas para empurrar. Não media, não queria saber, era só enchendo. Bota aí. Mas um dia eu tive que fazer uma escolha. Quando Deus ilumina os meus olhos, quando Deus me mostra que tudo aquilo ali era fruto do pecado, era fruto de um falso evangelho, era fruto de um sistema religioso pernicioso, de uma das filhas da grande meretriz. Quando Deus começa a me mostrar isto, eu me encontro diante de uma situação um pouco parecida, só um pouco, com essa aqui de Moisés. O que eu faço? Eu continuo no erro, usufruindo dos prazeres transitórios do pecado, usufruindo do poder, usufruindo do prestígio, usufruindo do dinheiro, usufruindo de uma vida nababesca, vivendo como um marajá. Eu rompo com tudo isso e arrisco seguir um novo caminho sem ter nenhuma segurança humana. E eu decidi, eu fiz uma escolha. Eu escolhi abraçar a verdade de Deus. Eu escolhi abraçar a verdade. A exemplo de Moisés, eu saí com a mão na frente e outra atrás, como se diz. Eu lembro de um amigo que eu tinha aqui em Fortaleza, e ele dizia assim: vem cá, Carlos, quais são os bens que você possui? Eu dizia: nenhum. Ué, como nenhum? E aquela mansão que você morava? Não, aquilo era do Egito. Eu tinha o direito de desfrutar, mas não era meu. Não acredito. Você está me dizendo que você não tem nada? Eu digo: tenho nada. E você saiu assim? Eu digo: saí assim. E veja como as coisas são, né? Essa pessoa que se dizia amiga dizia: vem cá, não pode ser assim. Você passou mais de 12 anos aí. Vamos fazer o seguinte: você vai dizer que se arrependeu de sair. Eu vou lá em São Paulo, eu falo com o faraó, ele vai te querer de volta, que ele te quer de qualquer maneira. E você fica lá mais uns 2 anos e você rouba. E aí você sai. Que conselho, hein? Eu disse: não. A minha decisão está tomada e a minha vida está nas mãos de Deus. Tomar uma decisão dessa, contada assim de um púlpito, agora é muito lindo, né? Você ouvir aí sentado, maravilhoso. Mas você tomar uma decisão dessa, quando a tua vida está envolvida, quando está nas tuas mãos o poder de decidir, ou jogo tudo isso fora ou abraço. E você olha e diz: eu tenho a minha esposa, eu tenho meus 4 filhos, e a minha vida como é que fica? E como é que vai ser daqui por diante? Será que vai ter comida para as crianças? Será que vai ter roupa? Será que vai ter condições de eles estudarem? Como é que vai ser a vida? Extremamente difícil. Eu pergunto:
O que você escolhe? Os prazeres, as sensações, as aventuras, a fama, o sucesso, o poder? Ou você prefere hoje dizer aquilo que Paulo dizia há 2000 anos atrás? O que é que Paulo dizia há 2000 anos atrás, pastor? Deixa eu mostrar aqui. Abra em Gálatas, por favor. Capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. Vamos ler só a primeira parte do versículo, tá? Paulo dizia: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Cristo vive em mim. Quer dizer, são escolhas. Há 15 anos atrás, veio a revelação de Deus para o nosso ministério. Naquela época, eu reuni os pastores que tínhamos no ministério, e eu comecei a expor para cada um deles aquilo que o Espírito Santo estava nos revelando acerca da verdade sagrada. Olha, naquele momento que Deus me revelou a verdade, naquele momento que Deus iluminou os meus olhos, eu não tinha nenhuma dúvida que Deus estava iluminando os meus olhos, que Deus estava fazendo algo extraordinário na minha vida, que Deus estava me mostrando a verdade, como um dia Ele tinha mostrado a Paulo. Os outros pastores ouviram, pegaram a Bíblia, conferiram, leram, mas não entenderam nada. Um deles, de imediato, saiu da igreja e se tornou um feroz combatente dessa verdade divina. Começou a combater. Viajava para outro estado. Quando sabia que estava querendo levar a palavra de graça para alguém lá, ele ia, não deu ouvido ao pastor Carlos. Pastor Carlos está doido, pastor Carlos enlouqueceu, pastor Carlos está deturpando a verdade divina. Os outros saíram, só ficou eu. Olha, os anos se passaram. Mais de 15 anos. E aqueles que não creram na verdade, aqueles que não escolheram a verdade, escolheram a mentira, preferiram ficar pregando um falso evangelho, preferiram ficar do lado das coisas do diabo por causa dos prazeres transitórios do pecado. Hoje, 15 anos depois, estão com as suas vidas completamente destruídas. Um deles, esse que se tornou um feroz combatente da verdade divina, 3 anos depois morreu de AIDS. 3 anos depois, Éricles. Outro viu a sua esposa ser desmoralizada porque foi pega em flagrante, roubando. Imagine um homem que passa por uma vergonha dessa, hein? Que vê a sua mulher amada ser desmoralizada porque praticou um roubo. Acaba com a vida de um homem. Hoje ele é um homem triste, hoje é um homem amargurado. Agora, por outro lado, Deus começou a me usar para proclamar o mesmo evangelho que Paulo pregou há 2000 anos atrás, através dos púlpitos, através do rádio, através da literatura, através das mensagens que são gravadas em CD. Mas naquele dia, naquele tempo, há 15 anos atrás, eu tive que fazer uma escolha: ou continuar pregando um falso evangelho, desfrutando de prestígio, desfrutando de dinheiro, desfrutando de fama. Naquela época, nós tínhamos 4 programas de televisão. Hoje nós não temos nem televisão. Temos. Tem um aparelho, tem aí, desculpa. Naquela época nós tínhamos 4 programas de televisão. O dinheiro vinha em abundância. Viu? Eu tive que fazer uma escolha: ou pregar o falso evangelho e abraçar tudo isso, ou pregar a verdade e perder tudo isso. Eu escolhi pregar a verdade. Olha, e hoje eu posso dizer para você, eu fiz a escolha certa. Os outros fizeram a escolha errada.
escolher errado. Que escolha você tem feito? Quais são as escolhas que você tem exercido na tua vida? Então você vê que para mim, a escolha que eu fiz foi vida. Para os outros foi morte. Para mim, essa escolha difícil foi uma doçura. Para os outros foi amargura. Para mim, foi vitória. Para eles foram derrotas. Olha, eu não consigo contabilizar os frutos que eu tenho colhido ao longo da minha vida através dessa escolha, por aquilo que essa escolha me proporcionou. Hoje eu sou um homem tranquilo, hoje eu sou um homem calmo, nada me abala, nada me tira do sério, nada rouba a minha paz. Hoje eu posso dizer, podem cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, porque eu creio nessa verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, eu prego o Evangelho com prazer. Que prazer eu tenho de fazer a obra do meu Deus. Tudo que eu faço para Deus, eu faço com entusiasmo. Cada manhã que eu acordo, eu dou graças a Deus por aquele dia. Sabe? Puxa vida, eu não ando em primeira classe de avião, eu não me hospedo em hotel 5 estrelas, eu fico aqui na igreja. Tem aposentos simples ali para mim. E como eu me sinto bem aqui, sabe? Hoje, eu não desfruto da fama que eu desfrutava, nem quero desfrutar. Importa que cada vez mais eu diminua para que ele apareça, para que ele cresça. Amém? Diga graças a Deus. E tudo isso por causa de uma escolha. Por causa de uma escolha. Moisés se tornou o grande comandante do êxodo, o grande líder. Depois Moisés se tornou no homem responsável pela edificação da nação de Israel, o grande legislador da nação que se formava. Por que Moisés chegou numa posição tão alta diante de Deus? O grande líder espiritual daquele povo, por causa de uma escolha que Moisés fez. E não foi fácil essa escolha. Não foi fácil essa escolha. O poder do Egito, o seu futuro garantido, humanamente falando, toda a riqueza, dinheiro, ouro, prata. Ele certamente seria o substituto de Faraó, se Faraó morresse, ele seria o Faraó. Tinha tudo nas mãos. E do outro lado, um povo pobre, escravo, passando fome, sofrendo maus tratos. Você sabe o que é tomar uma decisão dessa? Ele olhar para o lado e dizer, puxa vida, Deus está me mostrando que isso aqui que eu desfruto não é dele, não provém dele, não é certo o que essas pessoas fazem, não é certo a maneira que essas pessoas vivem. Elas adoram outros deuses, mas aquele povo ali adora o único e soberano Deus. Então a minha escolha é ficar do lado de quem adora o único e soberano Deus. A minha escolha é ficar do lado do que é certo, é ficar do lado daquilo que agrada a Deus, mesmo que eu perca todos os privilégios que a vida me proporciona, os prazeres transitórios do pecado. Se coloca no lugar de Moisés. Quantas pessoas que hoje ouvem essa verdade aqui da graça de Deus, congregam em outros ministérios, ouve a palavra vai e mostra que onde ele está tudo errado, que estão pregando um evangelho pervertido, que estão roubando a glória de Deus, que estão negando a soberania de Deus, que estão exaltando o diabo e diminuindo Deus. Mas porque a pessoa às vezes tem um cargo, às vezes porque é amiga do pastor. Eu sou o líder da mocidade. Eu sou o responsável pelo louvor. Eu sou um diácono. Eu sou amigo do pastor. Olha, por isso que está difícil sair daqui. Se por coisas tão mínimas as pessoas não abraçam a verdade de Deus,
Imagine se elas estivessem na posição de Moisés. Você já viu pessoas agirem assim? Preferem não abraçar a verdade por causa dos prazeres transitórios do pecado. Isso é terrível, isso é cruel. Então, meus irmãos, são essas escolhas que vão determinar, preste atenção nisso aqui, a tua qualidade de vida. A tua qualidade de vida nesse mundo vai depender das tuas escolhas. E é você que escolhe. Você só não tem o direito de escolher Deus. De escolher ser salvo ou não querer ser salvo, não. Isso aí é Deus que determina. Mas uma vez que Deus te chama, uma vez que Deus te dá vida, Ele diz, olha, agora eu ponho diante de você a vida e a morte. Agora você escolhe. Enquanto você estiver nessa terra, quem vai determinar a maneira de que você vai viver é você mesmo. Se você fizer escolhas certas, se você me amar, se você fizer tudo que eu mando, se você decidir de acordo com a minha vontade, de acordo com as minhas regras, de acordo com os parâmetros que eu estabeleço, você está escolhendo a vida. Você vai ter longevidade, você vai ser uma pessoa vitoriosa, você vai desfrutar da minha proteção. Mas se você escolher contrário aos meus parâmetros, contrário à minha vontade, contrário às minhas regras, você está escolhendo a morte. Você vai viver uma vida cheia de desgraça. Os inimigos vão te vencer, vão roubar o que você tem, vão destruir teu casamento, vão causar problema aos teus filhos. Você não vai ter paz. Você vai viver numa profunda agonia. Eu pergunto, não é exatamente assim que muita gente está vivendo, mesmo estando dentro da igreja? Ou não é? Quantas pessoas que estão dentro das igrejas, têm Bíblia, vão aos cultos, ouvem a pregação, cantam hinos, louvam, adoram, mas a vida é uma verdadeira agonia. Casamento falido, vida esboroada, não tem paz, não tem sossego, cada vez mais se atolam na lama. É como aquela pessoa que cai dentro de uma areia movediça. Vocês sabem o que é areia movediça, não sabe? Já viram em filmes, né? O cara caiu ali, quanto mais ele se debate, mais ele afunda. Mais rápido a areia vai tragando ele, até que ele morre. Tem gente que a vida é assim. Quanto mais ele tenta alguma coisa, mais ele afunda. Quanto mais ele busca a felicidade, mais ele encontra a infelicidade. Aí vocês, como é que pode? Está dentro da igreja. O vizinho incrédulo, que não conhece essa verdade, diz assim, tá vendo? Olha a vida de fulano. E vive dentro da igreja. Por isso que eu prefiro ficar fora da igreja. Porque não sabe que a vida de fulano está assim, porque apesar de estar dentro da igreja, apesar de ter Bíblia, ele está fazendo escolhas erradas. Absolutamente erradas. Isso pode ser na vida financeira, isso pode ser na vida sentimental. Quem sabe alguém aqui não esteja fazendo escolhas erradas na vida sentimental? Está errado. Essa moça não é para mim. Essa moça, ela não tem essência. Ela não tem conteúdo, ela não tem espiritualidade. Olha, é um problema. Ela é bonita, é verdade. Ela tem uma boa aparência, ela tem um porte, ela tem uma sensualidade, mas não tem nenhuma espiritualidade. Puxa vida, mas é uma gata. Então, mesmo que ela não preste, eu vou ficar com a gata. Não tem um forrozinho aí que diz, você não vale nada, mas eu gosto de você. Eric conhece, olha como ele gostou. Você não vai cantar isso por aí não, né, cara? É exatamente isso.
É exatamente isso, irmãos. Você não vale nada, você não presta, você não é convertido, você não tem atitudes espirituais, você não tem bons predicados, você não tem nada de Deus, mas eu gosto de você. Quer dizer, e vai para o inferno junto com ele. Inferno de vida. Se a pessoa é de Deus e está fazendo uma escolha errada, ela está salva. Salvação é garantida por Deus. Mas a vida dela, mesmo ela sendo de Deus, vai ser uma desgraça. E o que é pior, envergonha o nome de Jesus. Porque a sociedade ímpia lá fora não sabe, e diz assim: olha lá, olha o casamento dele, olha o casamento dela, olha que desgraça, olha a vida que está vivendo. Por isso que eu não vou para a igreja. Já viu pessoas dizer isso? Está dentro da igreja e a vida está assim? Não, está dentro da igreja e a vida está assim porque fez escolhas erradas. Fez escolhas erradas, sabendo que ela que escolhe. É você que escolhe. É você que escolhe. Você escolheu estar aqui nessa manhã. É você que vai escolher se você vai estar aqui à noite ou não vai estar aqui à noite. A escolha é tua. Se você escolher não estar, você está escolhendo de acordo com os padrões de Deus ou contra os padrões de Deus? Hein? Contra, não é? Quer dizer que a pessoa faz uma escolha consciente. Não, eu sei que a escolha certa é eu ir para a igreja. Domingo é o dia do Senhor, eu tenho que estar lá. Puxa vida, mas se eu puder ficar em casa era tão bom. Tem um programa de televisão que eu gosto tanto. Tem um jogo do não sei de quem, não sei de quem, não sei de quem. Ah, eu queria assistir. Aí escolhe não vir à igreja. Escolheu errado. Toda escolha errada traz consequências lá na frente. A consequência não é na hora, não é depois, é lá na frente. Lá na frente é que você vai saber se aquela escolha foi certa, se aquela escolha foi errada. Amém, irmãos? Bom, tem tanta coisa para dizer, mas hoje nós temos ceia, não é? Eu quero orar nessa manhã por você, que Deus trouxe aqui com mãos de misericórdia. Eu quero orar por você que talvez tenha decisões difíceis a tomar pela frente. Eu volto a dizer, a vida é cheia de escolhas. Você tem que escolher. Todo dia nós temos que escolher. Daqui a pouco você vai escolher o que vai almoçar. Vai colocar na mesa lá arroz, feijão, macarrão, uma carne, não sei o que. Você que escolhe. Não, feijão eu não quero. Não, eu quero só um arrozinho aqui. Você que escolhe. É cheia de escolhas. Viu? Chega na rua, vê essas comidas que não sabe nem onde é feita, sem higiene, sem nada, e o sujeito escolhe comer. Aí dá uma infecção, vai bater no hospital, às vezes até morre. Não foi ele que escolheu, não sabia que era um risco, porque comeu. São as escolhas. Eu quero orar por você que talvez tenha tomado uma decisão errada, que talvez tenha feito uma decisão errada. Sempre é tempo de consertar o erro. É melhor consertar o erro hoje do que sofrer consequências mais desastrosas lá na frente. É melhor agora. É melhor cortar o mal pela raiz. Mal pela raiz. Se você quer a minha ajuda em oração, se você sente que está precisando dessa ajuda, fique de pé. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tentei as duas coisas na minha vida. Quantas amarguras eu já vivi, quantos sofrimentos eu já sofri, quantas dores eu já suportei, quantos momentos de agonia.
por causa de escolhas erradas que eu fiz ao longo da vida. Quantas lágrimas derramadas. Mas eu aprendi. Quantos estão aqui nessa manhã precisando fazer uma escolha? Está diante deles a vida e a morte, a bênção e a maldição, e eles têm que escolher. O Senhor mostrou através do exemplo de Moisés que quem tem a fé de Deus, quem tem a fé que de uma vez por toda foi entregue aos santos, essa pessoa tem atitudes corretas, ela toma decisões acertadas, mesmo que isso venha contrariar o seu eu, o seu ego, o seu próprio eu. Que às vezes a carne quer uma coisa, o espírito quer outra. Então a gente contraria a carne, mas em consequência nós vamos colher os bons frutos. Quem planta uma boa semente hoje vai colher um bom fruto lá na frente. Quem planta uma má semente hoje vai colher um mau fruto lá na frente. Quantos hoje sofrem porque estão colhendo frutos de uma má semente plantada no passado, uma má escolha feita no passado? E às vezes a pessoa não tem coragem de consertar aquilo, de voltar atrás e dizer: alto lá, eu escolhi errado, não quero mais continuar nisso, estou fora, rompi com o erro, rompi com a hipocrisia, rompi com a mentira, rompi com um relacionamento errado, rompi com a amizade perniciosa, não quero mais. Às vezes a pessoa não tem coragem de fazer isso. Quem sabe alguém aqui nessa manhã precisando romper com algo, precisando consertar uma atitude errada que tomou lá atrás. E a vida hoje está cheia de amargura, a vida hoje está cheia de sofrimento, o coração está machucado, as emoções estão lhe machucando. É hora de consertar, é hora de conserto. Deus te trouxe aqui para ouvir isso. Deus está falando contigo agora. E agora a escolha é tua. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então escolha. É você que escolhe a vida ou a morte, a bênção ou a maldição, uma vida doce ou uma vida amarga, uma vida de vitória ou uma vida de derrota, uma vida de paz ou uma vida de conflitos, de guerra. Escolha. A escolha é tua. Fale com Deus agora. Faça a tua oração particular, pessoal. É você e Deus. Ninguém pode interferir na tua escolha. Nem teu pai, nem tua mãe, nem teu filho, nem teu irmão, nem o pastor da igreja. Ninguém pode interferir. É coisa individual. É entre você e Deus e ponto final. E quando a gente decide entre a gente e Deus, olha, se a decisão for por Deus, Deus garante tudo. Deus segura a nossa barra. Não precisa temer nada, absolutamente nada. Eu não temi. Eu lembro que quando eu me decidi pela verdade, nós não tínhamos nem dinheiro para comida. Quantas vezes eu ouvi pessoas dizerem: olha, estão dizendo que o senhor não aguenta 2 meses. Olha, estão dizendo que vão ver o senhor pedindo esmola no centro da cidade, vão ver o senhor como guardador de carros. E eu dizia: eu sei em quem eu tenho crido. Eu dizia: Deus não desampara os seus.
estou aqui até o dia de hoje. Hoje eu posso dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Eu não dependi de homens, eu não dependi de política, eu não dependi de coisas erradas, eu não dependi de falso evangelho, eu não dependi de ninguém. Eu só dependi dele, do Deus Todo-Poderoso, e só dependo dele. Por isso essa igreja é uma igreja independente, porque ela é a igreja de Deus, a igreja do Deus vivo. Aleluia, 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 aleluia. Faça a tua escolha agora, por amor do nome de Jesus. Esse lugar é no Senhor. E você que fez a sua escolha hoje, nessa manhã de domingo, você que escolheu estar nesse lugar onde as pessoas não podem nos influenciar, nesse lugar onde nós testemunhamos o Espírito Santo de Deus. Creia que você optou pela escolha certa, e você está no lugar do Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Confessa. Esse lugar é no Senhor. 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 Diga um lugar. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Oh, glória a Deus. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor. Confessa com a tua voz e diz: esse lugar é no Senhor. 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 Diga: esse lugar é no Senhor. 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 Esse lugar é no
Creia, meu amado irmão, que se você fez a sua escolha, e se você escolheu estar debaixo dos atos do Senhor, debaixo da palavra dele, creia em tudo isso que você acabou de dizer. Esse é o lugar onde o temor não te engessa. Esse é o lugar onde teus sonhos não são abortados. Esse é o lugar onde as pessoas não te influenciam. Esse é o lugar verdadeiramente de paz, mesmo em meio à guerra e às tribulações. Oh Senhor, nós cremos verdadeiramente que as escolhas que nós fazemos, quando elas estão pautadas na Tua palavra, Pai, Tu verdadeiramente nos honra. Tu verdadeiramente permaneces fiel, Senhor, em todo o tempo. Creia, meu amado irmão, que se você está nesse lugar, você verdadeiramente terá felicidade eterna e plena em nome de Jesus. Glória a Deus, Tu és maravilhoso. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Confessa, aleluia. És tudo que eu preciso, verdadeiramente, Jesus é a única coisa que nós precisamos de verdade. Os prazeres desse mundo são fúteis, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Em Ti eu preciso, Jesus. Aleluia. Glorifica a Deus. Glória a Deus.